A gente gosta de pedir a direção e de colocar Deus em tudo. Porque quando é o Senhor que vai adiante, irmãos, a vitória é garantida. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, você que pode. Vamos orar. Vamos abençoar a vida do pastor Felipe, para que nessa noite, mais uma vez, ele venha ser um canal de Deus para essa casa. Senhor, Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pelos Teus sinais, pelos livramentos, pelas bênçãos. Nós já te louvamos nesta noite, nós já te adoramos com louvor. E nesse momento nós estamos clamando ao Senhor, para que o Senhor revele os Teus mistérios através da palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é viva. A Tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada. Meu Deus, ela transforma. Ela vai aonde ninguém pode ir. Ela vai aonde a ciência não consegue chegar. Ela vai aonde os homens da terra, com seus bilhões, com as suas tecnologias, não conseguem alcançar. Mas a Tua palavra, ela alcança. Então nesta noite, Pai querido, nós estamos aqui, meu Deus, rendidos na Tua presença. Precisamos, carecendo de ouvir a Tua palavra revelada. Fala conosco. Pastor Felipe Del Certo já está aqui, Senhor, posicionado. E eu sei que tem uma palavra, tem uma revelação, tem um direcionamento para essa casa nessa noite. Fala conosco, Senhor. E enquanto o Teu servo ministra, o Senhor tem toda a liberdade para visitar corações, para visitar lar, Senhor, para repreender toda a angústia, toda a depressão, toda a opressão, toda a enfermidade que cai na Tua terra. Enquanto a palavra for ministrada, faz mover nesse lugar. É o que nós oramos, crendo no nome de Jesus. Vamos ver o pastor Felipe com as palmas no nome de Jesus. Cumprimento os irmãos da paz de Jesus, amém? Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, apenas o versículo 15. Aleluia. A palavra do Senhor direcionada ao meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 15. Deus Santo e Poderoso. Amém? Aleluia. Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Vou ler mais uma vez. Aleluia. Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Toma próximo dessa Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor ministrava no meu coração. Todos nós sabemos, irmãos, que o Evangelho de João, a partir do capítulo número 13 até o capítulo 18, ele vai retratar os últimos instantes, ou as últimas instruções de Jesus para com seus discípulos. Jesus, ele já está prevendo ali aquilo que ele iria passar, aquilo que ele veio, o propósito da qual ele veio na terra para passar. E ele está deixando ali as últimas instruções para os discípulos. E não é só para esses discípulos deste tempo, mas para nós também. Porque tudo aquilo que Jesus ministra para os discípulos serve para nós também nos dias de hoje. E quando eu olho para este versículo, e nós sabemos que nós estamos neste culto de quarta-feira, ele está sendo um culto de doutrina, de ensino da palavra, onde nós estamos abordando por trimestre tópicos. E nesse trimestre agora, que vai de abril até julho, nós estamos falando de obediência. Aleluia. E eu fico maravilhado, irmãos, porque a obreira Graciela, ela leu um texto aqui. É uma história lá em 1 Reis capítulo 13, que o ponto central dessa história é a obediência. Deus, ele vai dar uma ordem a um profeta, ele vai ir cumprir essa ordem do Senhor, mas no meio do caminho ele não vai respeitar aquilo que Deus falou com ele.
Irmãos, e eu trago isso para a minha vida, porque todas as vezes que eu e você não faz aquilo que Deus ele nos ordena, nós perecemos. Todas as vezes que eu e você não dá ouvido à voz do Senhor, nós perecemos. E quando nós falamos de obediência, irmão, nós precisamos entender por quê. A falta de obediência foi aquilo que deu início a todo o sofrimento da humanidade. Porque quando você olha a criação do Senhor, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, onde aborda com mais ênfase a criação de Deus, você vai ver que Deus ele vai criar a terra, vai criar tudo que tem na terra. Ele vai criar a terra para servir ao homem. Deus ele estabelece o homem como dominador da terra. E Deus ele vai estabelecer Adão dentro de um jardim, onde existiam árvores das mais variadas qualidades. Só que existiam duas árvores em específico que o Senhor não ordenara ao homem consumir dela. E quando você vê essa ordem chegando até Adão, a vida na terra ela está vivendo em completa harmonia. Só que o adversário, irmãos, ele vai entrar na história, e quando eu leio o texto de Gênesis capítulo 2, em momento algum você vê o adversário, a serpente, pastor Diego, falando que é para Eva comer do fruto, mas ela incentiva a Eva a comer do fruto. É só você ler o texto. Em momento algum a serpente fala, não, come aí, vai lá comer. Não, ela fala assim, ó, Deus não deixa vocês comerem, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês serão igual a ele. E quando o texto fala que ela vai observar aquele fruto, e ela vai levar a mão a ele e vai comer daquele fruto. E o pior, além de comer, ela vai dar o fruto para o seu marido. Interessante, irmãos, é que aqui eu gosto de abrir um parênteses, porque eu não vejo em Adão nenhuma resistência a comer daquilo que Deus ordenou para ele que não era para comer. Porque quando você vai ver, pastor Diego, o primeiro julgamento da Bíblia é quando Deus ele vem na viração do dia, ele se apresenta e Adão e Eva eles estão escondidos, porque eles descobriram que estavam nus. E Deus ele vai ali começar a distribuir sentenças. Ele vai distribuir uma sentença para a serpente: vai rastejar sobre o teu ventre, vai comer do pó da terra, tu vai ser rejeitado entre os animais. Ele vai falar com a mulher: porque você comeu desse fruto, você vai ser multiplicado as dores do teu parto. Só que quando Deus ele vai dar a sentença de Adão, ele me chama a atenção, porque Deus ele não fala com Adão, porque tu comeu do fruto. Mas Deus ele começa sentenciando Adão assim: porque você deu ouvido à mulher e comeu daquilo que eu te falei para não comer, tu vai sofrer. E maldita é a terra por causa de você. Está entendendo que Deus ele está falando com Adão: olha, Adão, a parte que você comeu o fruto, ela está bem em segundo plano, porque eu já tinha te dado a ordem. E a desobediência trouxe tudo aquilo que vem até nos dias de hoje. Porque, irmãos, o plano inicial de Deus não era para nós vivermos da maneira que nós vivemos. Ali nós estamos diante de corpos incorruptíveis até o momento que eles comeram do fruto. Por isso que o Senhor expulsou eles do jardim, porque antes que eles estendessem a mão na árvore da vida e fossem eternos, o Senhor tirou eles do jardim. Você está entendendo, irmãos, que a obediência é um dos principais pilares da vida do crente. E toda a vez que você não obedece à voz do Senhor, irmãos, e entenda uma coisa, olhando para o texto de Gênesis capítulo 2, eu entendo que 99% das vezes obedecer a Deus é ir contra a tua própria vontade. Obedecer ao Senhor é ir contra a tua própria natureza. E é por isso que é difícil. Por isso que você ser um servo obediente a Deus, irmãos, não é tarefa fácil. É por isso que tantos perecem durante a caminhada. Porque, irmãos, é renúncia todos os dias para fazer a vontade de Deus. É você querer ir ali, falar alguma coisa com alguém que Deus fala, fica quieto. É você querer ir para um lugar e Deus falar contigo, não é para ir para um lugar, fica onde você
Negar a si mesmo, irmão, é obedecer os estatutos estabelecidos por Deus na nossa vida. Porque Deus, ele tem estatutos. E é por isso que Jesus aqui, ele está falando: se vós me amais, obedecerei os meus mandamentos. Por quê? Porque não tem como você dizer que ama a Deus e não obedece a palavra dele. E o problema da nossa geração é que a nossa geração acha que obedecer a Deus é frequência em culto. A nossa geração acha que obedecer a Deus é subir monte. A nossa geração acha que obedecer a Deus é orar de madrugada. Não é, irmão. Obedecer a Deus é andar dentro da palavra dele, liberando palavra para aquele que te persegue no teu trabalho. É você dobrar o teu joelho e orar por ele. É muito mais amplo, irmão. É muito mais amplo a obediência ao Senhor. Todo mundo fala, irmãos, da fé de Abraão, pai da fé. Mas antes de ser pai da fé, Abraão foi pai da obediência. Jesus. Antes de ter fé, ele obedeceu. Porque, irmãos, tem pessoas que Tiago ele vai falar que a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta nada você até ter fé em Deus, mas quando Deus fala, larga, você não larga. Quando Deus fala, volta, você não volta. Quando Deus fala, vai, você não quer ir. Você até tem fé, você crê em Deus, você ora, você jejua, mas quando Deus ele fala algo que vai contrário à tua vontade, tu não quer cumprir. Jesus. E é aí que o negócio estreita, pastor Diego. É aí que a coisa aperta. Porque, irmãos, e se você observar o texto, você vai ver que nem Jesus, porque Paulo ele vai falar na carta aos Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo. E foi o quê? E o que ele foi, pastor Diego? Obediente até a morte. Morte de cruz. Nem Jesus ele escapou, irmãos, desse tipo que lá na vida do céu do Senhor, a obediência. Por quê? Porque quando Jesus ele estava angustiado, orando, suando sangue, lacrimejando sangue pelos olhos, ele está falando assim: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. A natureza humana de Jesus, ela está querendo abandonar o chamado, mas a obediência que consumia o interior dele falou: mas contudo seja feita como o Senhor quer. Aleluia, glória a Deus. E é das coisas mais difíceis, irmão. Por quê? Porque, irmãos, aniquilar a nossa vontade não é fácil. Verdade. É por isso que a gente sempre fala aqui, irmão, e eu não falo isso para te entristecer, nem para te pôr medo. Ser crente não é para qualquer um. Ser crente, irmãos, ser crente é igual muitos são. Crente modinha, crente Nutella, aí é para qualquer um. Agora, ser crente na verdadeira essência da palavra, não é para qualquer um. Porque ser crente, irmãos, de verdade, é muitas das vezes engolir o teu próprio orgulho. É verdade. É muitas das vezes recuar, pedir perdão quando você foi prejudicado, foi caluniado, foi perseguido. Aí tu chega lá e fala assim: me perdoa. Aí a pessoa, ela aproveita da situação da pisa mais um pouco, mas você está lá assim: não, me perdoa. Porque tu está obedecendo a palavra do Senhor. Pedro está perguntando a Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? Mas ele é esperto, pastor, ele já responde 7 vezes. Jesus fala: não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Aí a gente acha fácil. Você chega lá com o coração ferido, mas Jesus fala: eu quero o coração, eu até quero o coração ferido, mas eu não quero o coração peludo. Porque tem crente, irmão, que está até sentindo a cama, o coração está peludinho. Não libera perdão, pastor. Não quer. Aí eu olho para Davi, porque Davi, com todos os defeitos, a gente pode botar defeitos dos outros, Davi adulterou. Mas Davi, na oportunidade que ele teve de matar aquele que perseguia ele, o valente dele ainda fala: aí meu rei, a oportunidade aí, ó, mata Saul agora, aproveita, tá aí dormindo. Aí Davi olhou para ele assim e falou: rapaz, entendo que Davi no interior dele até tentou matar o Diego. Ele até pensou: vou passar a espada no pescoço de Saul. Mas ele lembrou que é o ungido de Deus. Ele é obediente à palavra do Senhor. Aí ele falou assim: ai de mim tocar naquele que é ungido pelo Senhor. Foi lá, pegou a espada dele, cortou um pedaço do manto, tomou a distância segura e mostrou para Saul: ei, Saul, se eu quisesse, eu tinha feito mal a você,
mas quem que vive em mim agora? Deus Santo e poderoso. Aí você olha para o ministério de Cristo, porque Cristo é o exemplo que eu e você precisa seguir. É verdade. Irmãos, esquece tudo que você aprendeu. O exemplo para você seguir na tua caminhada cristã é Jesus. É verdade. Paulo ele vai falar: não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outro caminho. Jesus ele mesmo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tu pode ter admiração pelo teu pastor, tu pode ter admiração pelo teu marido, pela tua esposa, pela missionária, mas você tem que ser imitador de Cristo. Aleluia! Imitar Cristo, irmão, é ser obediente. É ser obediente, é descer quantas vezes for preciso. Deus Santo e poderoso. É descer. E descer, irmão, pra gente não é simples. Ainda mais quando você tem uma pontinha de razão. Ainda mais quando você tem uma pontinha de razão, irmão. E quantas das vezes na caminhada cristã você vai precisar renunciar, recuar, tendo razão na questão, tendo razão na história, mas você vai ter que renunciar. Por quê? Porque quem te justifica é Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem mostra quem é na sua vida é Deus. O problema, irmãos, que a gente quer fazer, a gente quer arregaçar a manga e resolver do nosso jeito. Aí toda vez que você faz isso, você fala: você vai com a tua mão? Aí Deus fala lá de cima, fala: tu vai com a tua mão? Então eu vou tirar a minha. Eita! Porque toda vez, não, Senhor, eu vou lá, irmão. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes alguém fala uma coisa, pisa, irmão, não vamos ser hipócrita, não. Aqui é um homem. Aqui dentro desse corpo aqui vive duas naturezas. A natureza dos céus e a natureza humana ainda, pecadora. Você acha que o pastor Felipe também não ira? Você acha que quando o pastor Felipe fica sabendo que alguém falou uma coisa dele, eu falo: ai, ué. É assim, irmão, não para de hipocrisia. Porque a nossa geração tem uma geração de igreja que é santa. Eu sou santo. Meu Deus. E nós não somos, irmão. Eu erro, eu falho, eu desagrado a minha esposa, ela me desagrada, eu desagrado meu irmão. É assim, irmão. Nós não somos perfeitos, mas o que nós somos? Servos, obedientes. Aleluia. E a obediência faz com que nós venhamos reconhecer a nossa insignificância diante de Deus. Aí Deus ele olha para mim e fala: meu Deus, eu conheço esse coraçãozinho seu aí. Eu sei que por dentro está até assim, mas eu quero lá porque tu é obediente. Glória! Aí existem pessoas, irmãos, que gostam, porque tem uma turma aí, eu gosto de falar isso porque tem uma turma que eles gostam de dividir a Bíblia, Antiga Aliança, o Velho Testamento e a Nova Aliança, mas naquilo que convém, é verdade, no que convém. Para falar de dízimo, vou na Antiga Aliança. Agora, aí o pessoal que não gosta do dízimo só usa a Nova Aliança. Não, Jesus não falou. Não sabe nem comigo. Não, Jesus não falou isso. Aí, o pessoal da comunidade LGBT, Antiga Aliança, que lá ainda pega o contexto, texto fora de contexto. É assim, irmão. As pessoas elas estão se acostumando a usar a Bíblia a maneira que convém. Só que a palavra do Senhor, irmão, de Gênesis a Apocalipse, é uma só. E resume-se em quê? Obediência. Glória a Deus! Viver uma vida verdadeira diante do Senhor. É por isso que Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, para aqueles que gostam de falar, não, na época da lei era sacrifício. Aí Samuel está falando assim, ó, por acaso Deus tem mais alegria em sacrifício do que obedecer a sua palavra? Meu Deus! Antes obedecer é melhor do que sacrifício. Meu Deus! Para com esse negócio, irmão. Não adianta fazer campanha de 70 dias no monte se tu não obedece a palavra de Deus. Não adianta fazer oração 15 dias na madrugada, 3 horas, irmão. Deus até recebe, mas se tu não estiver obedecendo a palavra, ele não obedece nada. Meu Deus! Porque a nossa geração acha que vai comprar Deus com o quê? Tem gente que acha que compra Deus com dízimo, tem gente que acha que compra Deus com serviço, mas você só agrada a Deus com obediência. É muito forte. Tem gente que não posso amar. Vem capengando. Irmãos, Deus até contempla o teu sacrifício, mas se tu não obedece a palavra dele, não serve de nada. É verdade. Tem de perder. Não é só não, Mas, irmãos, o importante, o principal, porque Jesus é o exemplo e Paulo está falando, e foi obediente até a morte. Paulo está declarando a
quê? É, Jesus. Eita, Jesus. Você acha que Jesus ganhou o nome que está acima de todo nome? Por quê? Santo. Porque ele foi obediente até o fim, cumpriu o propósito do Senhor. Aleluia. Ele não se desviou em nenhum momento. Jesus, sendo Deus, não tomou usurpação ser igual a Deus. E isso aqui a gente precisa compreender para a gente entender o tamanho do sacrifício de Jesus na nossa vida, pelas nossas vidas. Porque, irmãos, a gente acha que a gente é estrelinha do céu, a gente acha que a gente é queridinho. Não, Jesus morreu porque me ama. A misericórdia, a graça, o favor merecido que nos alcançou. É, Jesus. Porque lá no jardim já estabeleceu ali o plano de salvação de Deus. Olha como que Deus ele age. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Na hora que Deus está lá no primeiro tribunal da Bíblia, onde Deus está dando a sentença, ele já estabeleceu na sentença que ele dava a serpente, ele já estabeleceu ali o seu plano de salvação. Ó, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e da tua a semente dela e a tua semente. Você até vai picar ele, mas ele vai te esmagar a cabeça. Deus ele está ali montando início ao plano de salvação, que vai culminar com Jesus dizendo: Tetelestai, numa terra, pastor Diego, está pago, está consumado. Aleluia. É o plano que se inicia lá em Gênesis 3,15 e termina com Jesus profetizando: Tetelestai, Pai, eu cumpri tudo que o Senhor queria, e agora o povo, a humanidade tenha de novo a condição de se apresentar e ser chamado de filho. Meu Deus! Aleluia. Glória a Deus. Mas isso foi sobre o quê? Sobre obediência. Rapaz. Obedecendo. E a nossa geração tem uma dificuldade em obedecer. Eu não estou falando de obedecer o pastor, não. Porque o pastor, ele tem que obedecer a Bíblia. É verdade. Só que a nossa geração é uma geração tão fraquinha de Bíblia, que o que muito salafrário, enganador fala, a pessoa acredita. Meu Deus. Irmão, eu fico maravilhado. Quer ver uma coisa que me larga feliz? É quando alguém me traz alguma coisa, um texto da Bíblia que se eu não souber na hora, eu tenho que mergulhar, escarafunchar a cara na profundidade para poder desenrolar. Os crentes de Bereia, quando se fechavam o pergaminho, pastor Diego, do ensino, eles iam lá, e examinavam tudo que estava sendo pregado, porque não queriam ser enganados. É por isso que, irmãos, eu não fico preocupado em estar com a agenda aberta, eu não fico preocupado em pregar em lugar nenhum. Porque vai ter muito lugar que você vai levar o verdadeiro ensino e as pessoas não vão querer. Porque estão acostumadas a ser alimentadas com palha e se sentem satisfeitas com palha. Mas aquele que verdadeiramente mergulha na palavra do Senhor, irmão, ele não se preocupa. É por isso que eu fico tranquilo. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela vai te modelar conforme a vontade de Deus. E isso muitas das vezes vai doer. Jesus ele está falando no capítulo 15 de João: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que dá fruto, eu podo para dar mais fruto ainda. Glória a Deus. Você acha que se uma árvore tivesse a condição de falar, e você chegasse lá com a tesoura e pá, nos galhos dela lá, você acha que ela ia falar contigo? Oh, maravilha, que beleza, hein? Está cortando meus galhos? Não, ela ia falar: ai, é assim, irmão. É da mesma maneira, é da mesma maneira que eu acho que quando Deus está te podando, vai ser tranquilo, Senhor, que delícia. Não, dói, mas Deus está te podando para você frutificar mais ainda. Quem mexe com água, com planta, que sabe, irmão. O brotinho estava bonitinho, você vai lá, para dar mais força, ainda fala assim para dar mais força. Aí Jesus pega você, Deus ele pega você e faz a mesma coisa. Vou te quebrar um pouquinho, vou te dar mais força. É verdade. Aleluia. Aí ele te leva no profundo, irmão, do que? Da obediência. Porque a gente, vou falar de Abraão de novo. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas eu vejo ele também como o pai da obediência. Por quê? Porque ele é um homem que ele sai do meio cômodo para ele. Irmãos, e muito de nós não é diferente, não. A vida que eu levava tombando os litrão pelos bares da vida, ele dava cômoda para mim. E tombava litrão que fosse. Era igual uma bala 6 canecas regular. Mas, irmão, Jesus
lá e falou: meu filho, eu quero trabalhar, eu quero algo mais profundo. E eu tive que obedecer, não a ninguém, irmãos. Eu louvo a Deus porque, irmãos, o ministério é onde eu iniciei a minha caminhada. Eu não falo, irmãos, de defeito, porque toda igreja tem os seus defeitos. É verdade. Toda. Essa igreja que tem, qualquer igreja. Se tu é uma pessoa que está caçando a igreja perfeita, irmão, tu tem que morrer. Porque tem que morrer. Mas tem que morrer com um lugar garantido. É verdade. Lá de cima. Porque do contrário, toda igreja que você entrar, você vai ver algo que não é perfeito. Por quê? Porque tem alguém perfeito aqui? Isso aqui, irmão, é uma reunião de pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras, personalidade diferente. Que um dia eu posso falar uma coisa que vai ter que ser bom, mas eu vou chegar, o vídeo só boa. É assim. Ministério que eu comecei a caminhar, irmão. Eu ia no culto na quarta. Lá o culto era quarta, sexta, domingo. Na quarta eu estava no culto, irmão senhor. Na quinta, na sexta, o pastor passando na praça sentadinho lá. Ainda dava uma partição para isso. Eu entro no meio. Eu falo isso, irmão, não para poder expor, não. Nunca me apontaram, mas sempre pregaram a palavra. Aleluia. Aí alguém falou aqui hoje: a palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. Irmão, eu não aponto a cara de ninguém. Eu só prego a palavra. Aleluia. Jesus, ele não apontava o pecado de ninguém, exceto de quem se achava santo demais, os fariseus. Aí ele disse: Mateus 23, ele faz o capítulo inteiro de Mateus 23 só batendo nos fariseus. Agora, quem era pecador, Jesus falava: meu filho, não se levanta, prostrado vai, não pegue mais. Aleluia. E a palavra do Senhor Jesus, ela entra. É por isso que Jesus, ele chama as pessoas das formas mais variadas. Mateus está lá sentadinho na alfândega, cobrador de imposto. Aí Jesus passa assim, olha ele sentadinho, orou com o Senhor, fala: meu filho, vamos embora? Vou largar isso aqui, eu vou também. E Jesus, irmãos, ele vê que a palavra dele te transforma. Aleluia. Da maneira, ele te deixa do jeitinho que ele quer. Quantas vezes for necessário, ele te quebra, irmãos, e ele quebra. Deus quebra quando ele quer te deixar do jeito que ele quer, ele te quebra. Te quebra meio peitudo, ele te põe em situações para tu ficar com um bezerrinho quietinho. Não é verdade, papai? Deus pensa o que, irmão? Eu estava ontem, irmão, no culto lá, conversando com o pastor Márcio, e eu falava isso com ele, porque ele falou, ele estava trazendo algumas coisas que aí ele falou assim: rapaz, eu tenho coisa que eu faço que eu nem imagino. Fala, mas é Deus. Porque eu também sou da mesma maneira. Irmão, eu vou dizer que um rapaz atribulou no trânsito aí, nós fôssemos uns tempos atrás, nós ia trocar um cara de supapo. Olhei assim, o Espírito. Falei: vai com Deus, pessoal. Aleluia! A glória! Anos atrás, irmão, fazia rolar aquele asfalto lá no pescoção. Mas isso que Jesus faz, irmão. Mas o que você faz para poder viver dessa maneira? Obedece. É por isso que Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração. Está vendo a moça? É o Salmo 119. Para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra, irmão, quando ela está bem guardada em você, irmão, ela vai te regindo. Vai ter ambiente que você vai ir, e você não vai conseguir permanecer. Por quê? Porque você está obediente à palavra de Deus. Aí você entende: não é para mim. Vai ter coisas que as pessoas vão fazer perto de você, você vai até dar uma risadinha, mas depois você vai se sentir incomodado. Isso não é para mim mais, obediente à palavra. E a palavra, irmãos, você não vai precisar carregar a Bíblia debaixo do braço. Por quê? Porque ela vai estar no teu coração, ela vai te guiando, ela vai te livrando.
ela vai te tirando dos lugares e você vai sendo obediente à palavra. É por isso que o verdadeiro servo do Senhor, foi falado aqui, ele é em qualquer lugar. Por quê? Porque ele está obediente aos estatutos do Senhor. Aí lá em Deuteronômio 28 é um capítulo dedicado a isso, a falar em quem ouve e obedece. É alcançar por bênçãos. E a gente acha, irmãos, que é o lugar. Eu vou para lá porque a bênção está lá. Está todo mundo indo para a igreja. Deus, ele te abençoa onde você está. Deus te abençoa na sua casa. Deus te abençoa no trabalho. Deus te abençoa na creche, na faculdade. Deus te abençoa onde você estiver. Se você estiver debaixo da palavra dele. Agora, se você não estiver debaixo da palavra dele, você pode ir para o melhor templo, o templo de Salomão, lá em São Paulo. Não tem bênção na tua vida, porque a bênção está condicionada à obediência. Aleluia. Bênção está, põe isso na tua cabeça, irmão. Bênção está condicionada à obediência. Ah, mas eu estou conquistando. Mas tu trabalha para conquistar mesmo. Agora, a bênção da parte do Senhor é só obedecendo que você alcança. Porque a gente acha, irmãos, que a gente mistura as coisas. Ah, não, mas o fulano, ele vive de qualquer maneira. Olha as coisas que ele tem. Mas trabalha, ganha bem, trabalha, tem um bom emprego, tem uma boa formação. Aonde você aprendeu que ter uma vida abençoada está condicionada a você ser crente? É verdade. Aonde você aprendeu isso? Se algum pastor falou para vir para a presença do Senhor, você vai ser bem sucedido. Está mentindo para você descaradamente. Pastor, como é que é o negócio? Pastor, presta bem aí. Tem um pix para ela. É assim, irmão, desse jeito. Uma petição. Ele quer virar lá e eu peço para lá. Hoje eu pedi meu irmão, cadê ela? Pedi. Não saiu nada. Mais ou menos eu. Então, irmão, quem falou para você, não, mas agora quando você obedece, é diferente. Porque quando alguém está obedecendo, a seca está instalada, pastor Diego. A seca, ela não está chovendo, porque o profeta falou que não vai chover. Aí ele chega na porta da cidade, tem uma mulher catando 2 cavaquinhos de lenha. Lenha daqui. Aí ele, Deus falou lá, vai sustentar Elias. Aí ele falou, mulher, arruma água para mim. Aí quando ela está sendo, primeiro faz um bolo. Aí, olha a situação da mulher. Ela só tinha uma mexiguinha de farinha, irmão. Um gole de azeite. Aí, vou fazer isso aqui. Quando ela estava indo pegar a lenha, vou pegar uma lenha ali, meu filho. Vamos cozinhar esse resto, a gente tem tapar o buraquinho do estômago e espera a morte. Aí ela encontra o profeta no meio do caminho. Meu Deus! Aí o profeta fala, não, faz um bolo primeiro para mim. Aí ela fala, não tem nada. Mas ela obedece. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, é que no contexto dessa viúva de Sarepta, ela não é serva de Deus, não. Porque Sarepta é uma terra pertencente a Sidom. Sidom é a mesma terra daquela mulher Fenícia lá que dos cachorrinhos. É verdade. Ela não obedece. E quando eu olho para isso, eu entendo que tem ímpio que é mais obediente do que crente. Meu Deus! Aí ela vai fazer conforme a palavra do profeta. Aí vem a profecia. Porque ela primeiro obedeceu. Aí quando o profeta viu que ela obedeceu, ele falou, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará. Eita, o azeite da botija não acabará. Meu Deus, o cenário está todo desfavorável, está tendo seca. Mas por causa da obediência, Deus ele guarda a tua vida no cenário desfavorável também. Mas aí a nossa geração não quer. Deus usa o vaso para pregar a palavra. Chegou ali, a palavra foi embora. O vento levou. Deus Todo-Poderoso. Guarda a palavra no coração. Guarda no íntimo. Põe em prática na tua vida. E não se preocupe não, irmão. Vai aparecer como Jesus apareceu. Tu acha que para o diabo foi motivo de festa ele ver Jesus lá no pregadinho lá na cruz? Foi não, irmão. Foi a maior derrota dele. É por isso que Jesus fala com Pedro, quando Pedro falou, Senhor, não, Senhor, mas não, Senhor.
Jesus sabia, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, eu tenho que cumprir o propósito, eu preciso ser obediente. Jesus, ele é considerado o segundo Adão, ele está sendo que Adão não foi obediente. Meu Deus. É por isso que aí a palavra fala, por um homem o pecado entra no mundo, e por outro é tirado. Aleluia. Porque o que Adão não foi, a falha de Adão, Jesus não falhou. Jesus, ele foi obediente, e Paulo frisa isso, até a morte, e a morte cruz. Adão vacilou, não obedeceu. Aí quando Deus está sentenciando ele, Deus fala com ele, porque tu deu ouvido à mulher e comeu do que eu te ordenei que não comesse. Deus está falando com ele assim: meu filho, eu te dei a ordem, não interessa o que a mulher fez, eu te dei a ordem, não coma. Ele poderia, mas ele estava doidinho para mergulhar também, irmão, porque pecado é. Pecado é prata, é porque desse jeito, acho que pecado é. O varão está lá brigado com a varoa. Tu acha que o diabo vai enviar cuidado, sem fazer bullying, uma desdentada para poder te tirar da mesa? Não. É desse jeito, papai. Derrubando no nariz todo. Não. Vai te enviar, eu posso falar, rapaz. Ô, Zóia. Papai. Você acha que, irmão, eu não menosprezo o diabo, não. É verdade. Não menosprezo o diabo, não. Jesus. Aprende com a Bíblia, irmão. Jesus está lá 40 dias, 40 noites, o estômago dele já tinha recolado. O diabo chegou a ele. É filho de Deus? Aí. Transforma em pão. Jesus, irmão, tinha poder, tinha autoridade para transformar em pão, para suprir a necessidade dele. O diabo, irmão, ele é especialista. Ele não te põe a comida com ela abaixo, ele te induz a comer. É verdade. Senhor. Jesus, está com fome? Por que ele não chegou lá e não levou Jesus primeiro no monte, o pináculo do templo? Não. A principal necessidade de Jesus na hora era comida, fome. Transforma em pão. Mata uma fome. Você acha que, irmão, a gente até brinca de ser crente. Você acha que o diabo brinca de ser diabo? Meu Deus. Você acha que o diabo ele levanta hoje? Meu Deus. Olha hoje, ele nem dorme. O espírito fica guardando por aí noite. Ele nem dormiu. Aí ele sabe, rapaz, está chegando a hora. Eu vou ser lançado no lago de fogo junto com o falso profeta. Mas quer saber? Eu vou tentar mais uma vez. É verdade. Vou tentar tirar o gosto do dinheiro da presença. Vou tentar tirar o senhor da presença. Vou tentar tirar as irmãs da presença. Ele sabe, irmão, que ele está perdido. Mas ele não desiste. Mas a gente, qualquer ventinho, eu vou mais não. Quer Jesus não. Desse jeito, papai. Como a gente quer alcançar milagre, mas a gente não consegue obedecer a palavra de Deus. E a gente desvia os nossos olhos, irmãos. E isso é muito perigoso. Quando você desvia os teus olhos do Senhor. Porque Asaf, pastor Diego, Asaf, o mesmo Asaf que quando está aposentado, está lá aposentado, está jubilando. Aí Salomão terminou o templo. Salomão olhando, eu fico imaginando Salomão olhando o templo lá, ouro até não acabar mais, prata, tudo. Aí Salomão fala assim: vou fazer um culto agora. Aí alguém vai falar: mas meu rei, quem que vai ministrar o louvor? Aí Salomão fala: chama Asaf. Aleluia, Jesus! Chama Asaf. Aí Asaf chegou lá, ele também, cara. Chegou lá Asaf. Aí quando Asaf começou, a glória. Eita glória! Deus! Aí quem estava dando? Só que no Salmo 73, Asaf ele confessa alguma coisa. O Senhor é bom. Começa o Salmo assim: o Senhor é bom. Tem cuidado do seu povo. Só que eu não vigiei por um instante. Lê lá o Salmo 73, tu vai amar ele. Aí os meus pés quase se desviaram, porque eu estava olhando para o ímpio. O ímpio está lá, andando de Porsche, andando de Ferrari, e tu andando de Mercedes. 50 lugares, lotado. E o ímpio está lá, usufruindo do melhor da terra. E Asaf está olhando e vendo isso. E você acha que eu também já não passei por isso? Não? Abri a geladeira lá em casa um dia, estava igual o mar.
Só tinha água. A mistura era ovo. Aí eu falei, Senhor, eu te sigo, tá? Tua palavra diz, se quiser te ouvir. Vai pregar nada nessas horas. A palavra do Senhor, a tua palavra diz, se quiser te ouvir, poderá operar da terra, mas só tem nada. Aí eu chegava da janela assim, irmão, e os ímpios só bifam. E bifão em cima da grelha, e pagode de fã. Eu falei, Senhor, o que é isso? Irmão, estou falando de mim, estou falando de ninguém, eu falo de mim. Ei, pastor Tio, é desse jeito, tu falou de mim, né? Já passei por isso. Os ímpios lá com a pão de birita na mão, cerveja estalando, bife na grelha, e eu lá sei, eu vou fritar um ovinho aqui, comer uma água. Eu estava igual as árvores. Oh, Jesus, as árvores estavam assim, Senhor, Pai, desviei, Senhor. Porque eu vi o ímpio prosperando, mas quando eu entrei no teu santuário, quando eu entrei na tua presença, Senhor, eu vi o final dele. Aí o ímpio de hoje até está comendo o nome do meu água, mas o meu final tem um banquete preparado. Aleluia, aleluia. Mas para viver isso, irmão, tem que obedecer. Pastor Diego falou por esses dias aqui: ser fiel até o fim e dar-te a coroa. Obedecer não é fácil, não. É doído. Nos dias que a gente vive, é difícil ser crente no século XX. Irmão, toda a perseguição da época dos apóstolos parece que na época deles era mais fácil. Mas não é, não, irmão. É porque a gente, ao longo do tempo, a gente foi se perdendo na palavra de Deus e a gente foi achando que é vitória, é bênção. Aí vem os louvor, e agora é só vitória, agora é só vitória. Aí tu acha que tu vai ser igual o Cristiano Ronaldo, igual o Messi, é só vitória, é só gol aos 45. E não, irmão, vai ter dia que tu vai perder a partida. É verdade. Vai ter dia que tu vai conseguir até levar para os pênaltis, mas tu perde. Vai ter dia que a enfermidade vai chegar, tu vai orar, mas não vai ter cura. Mas no final de tudo, Jesus tem um lugar de esperança. Aleluia. Ser crente é entender isso, irmão. Isso é ser um verdadeiro servo do Senhor, entender. Eu não vou ganhar tudo, eu não vou ganhar todas, mas a minha vitória não está aqui. A tua vitória não está aqui, irmão. A minha vitória não está aqui. Jesus fala assim, mas de que vale um homem ganhar o mundo inteiro, irmão? Viveu a vida nos melhores iates, nas melhores viagens, nos melhores lugares da terra, tinha dinheiro para comer, para beber, aí morreu, o caldeirão está esperando. Ganhou o quê? Nada do que teve levou. E aquilo que ele poderia, é aquilo que ele levou, ele perdeu. Foi a vida dele. Isso aí. Não se preocupe se você passar como um anônimo. Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra. Não se preocupe, irmão, se você não vai sentar nas principais mesas, mas tem uma mesa onde o próprio Jesus vai te servir. Glória. 7 anos, pastor Diego. 7 anos. O povo vai passar um pão que o cão amassou e você lá, e Jesus cansou do garçom. Foi fiel até o fim aí. Aleluia! Tá glória! Se você não teve lá na praça batendo agora, então meu Deus, calma! Por quê? Porque você obedeceu. Você acha que você vai chegar lá, irmão, para me encerrar? No grande dia, Senhor, eu subi 856 mil montes. Eu fiz mais de 7 mil horas de oração na madrugada. Eu preguei em mais de 550 igrejas. Eu fiz mais de 3.700 evangelismos aí dentro do Brasil. Mas não obedeceu. Meu Deus. Sim. A palavra do Senhor, o salmista ele fala: eu guardei a palavra no teu coração, porque o próprio Deus fala assim: esse povo me adora com os lábios, o coração está longe. O coração está longe. Jesus. E nós não podemos entrar na casa do Senhor desta maneira. Eu até adoro o Senhor, que glória, Senhor. Daqui a pouco eu vou sair do culto lá no Campala. Glória. Tem que acabar cedo hoje, o Flamengo joga 9h30 hoje. Eu tenho que ver o Flamengo.
você está verdadeiramente na presença do Senhor, irmão, o tempo para. Você não quer ir embora, pastor? Eu já ouvi pessoas pregando, irmãos, que eu fiquei tão ligado naquilo que eu estava recebendo quando o cara falou, irmão, eu agradeço pela oportunidade, né? Já acabou? Calma não, menino, volta aí, continua. Irmão, quando o ambiente ele está tomado da glória de Deus, irmãos, a hora não importa, o que você vai fazer depois não importa, você só quer se encher mais daquilo que vai dar para a sua vida. Pode estar batendo palmo, pode estar estalando o teu lombo, mas tu está dando glória, lambada é glória, porque tu sabe que é Deus. Aí tu sai do culto, fala, eu vou pôr tudo em prática. Vou ser obediente à tua palavra, Jesus. Entenda, irmãos, vou repetir de novo, falei lá no início, 99, para não falar 100, das vezes que você tiver de ser obediente ao Senhor, vai ser contra a tua vontade, o teu querer. Já estava até esfregando as mãozinhas, Deus vai confirmar, e Deus fala, não, eu não. Você fala, mas aí a gente quer pregar para Deus, a gente quer negociar com Deus. Deus não negocia. Deus não negocia a tua alma, Deus não negocia de forma alguma. E se for preciso, Ele não te dá, para Ele não te perder, Ele não te dá. Meu Deus. Ah, Senhor, mas eu queria tanto, mas se eu te der, eu vou te perder. Então, para não te perder, eu não te dou. Ah, você vai fazer bem-sim para Deus? Pode fazer. Você acha que Deus está dando para bem-sim seu? Você está de bem-sim com Deus aqui? Aí Deus fala, deixa eu tomar conta dos meus irmãos lá no Olha aí, Oriente meu Médio. Deus. Deixa eu tomar conta dos meus Eita, irmãos lá no Japão. Olha o seu bem-sim. Olha o seu bem-sim passar e eu não pudesse ver. Não vou mais no culto. Não vou. Se Deus vai não. Aí tem um morador de rua passando ali, aí o pastor Diego lança uma palavra aqui, ela vai com uma flecha dele. Pá! Aí ele fala, eu vou para aquela igreja. Aí começa a caminhar. Porque a palavra é viva. Ela encontrou algo que estava morto, pastor Diego. Ela levou vida. Aí aquele que está lá, ele eu não quero mais. Aí Deus está falando, estou levantando. Meu Deus! Glória. Meu Deus. Mas ó, depois eu cuido de você. É assim, obedeça. Obedeça, fica naquilo que Deus te chamou. Porque Deus Ele quer fazer coisas grandes contigo. Mas Ele só vai fazer com quem obedece a palavra dele. Não adianta. É inegociável. Não faça como Adão, irmãos. Lá no início, o pecado entrou no mundo, irmãos, por causa da desobediência. Adão tinha tudo, irmãos. Tudo. O diabo ainda falou para a mulher aí quando Deus disse, não pode comer das árvores, não. De todas as árvores a gente pode comer. Só dessa que não. Tudo. Imagina, irmãos. Deus chega aqui para falar assim, ó, eu te dou a condição de você ir para qualquer lugar do mundo. Você só não pode ir lá em São Paulo, por exemplo. Aí o que o diabo vai se apresentar para ele? Digo, eu gosto de falar em São Paulo. É desse jeito. Aí só se tu for lá, aí tu pode ir para qualquer lugar do mundo, mas tu vai querer ir para onde? O lugar que Deus falou que não está aqui. Aí quando tu vê, o caldo desandou. Meu Deus. Aí Jesus está te expulsando. Jesus está te expulsando do jardim. Jesus não, Deus. Jesus está sendo preparado para poder fazer você ter acesso ao jardim. Aleluia! Qual que é o preço que você está disposto a pagar pela desobediência? Eu não quero pagar o preço pela desobediência, porque pode ser que eu nem suporte. Verdade. Pode ser que eu nem sobreviva, pastor Diego. É isso aí. Quantos desobedeceram e pereceram ao profeta? O leão não matou ele porque estava com fome, não, pastor. E quando chegaram lá, o corpo está lá estirado e o leão está lá do ladinho. Mas perdeu a vida por causa da desobediência. O Senhor deu todo o trajeto para ele fazer. Tu vai, não conversa com ninguém, não come pão na casa de ninguém, entrega o recado para aquele desviado lá e volta. Aí, mas eu também sou profeta. Deus falou, meu bem.
O problema da nossa geração é que a gente não tem intimidade com o Senhor, irmão. Aí quando você não tem intimidade com o Senhor, qualquer coisa que alguém te fala, falando que é Deus, Meu Deus. o profeta tinha ouvido da parte do Senhor, faz assim, assim e assim. Aí veio outro profeta, não, olha só, o anjo amando do Senhor, um anjo. Aí Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que um anjo pregue outro evangelho, ainda que um anjo se constitui diante de você, pregue outra coisa diferente disso aqui, ó, é maldito. É maldito. Acredita em profecia, acredita em tudo, irmão. Mas a profecia ela tem que ter passado aqui. Certo? Se estiver aqui, é de Deus. Pode doer. Pode, aqui, tem umas que não é pastor Diego. Lá em São João, como é que foi? Né? Só por dor. O varão chegou perto do pastor Diego, lá em São João, vou te entregar um negócio aqui, varão. O pastor Diego, eita. Aí ele falou assim, não é a mão, não, vira as costas aí. Vira as costas aí que é cajado. Toma. Que tome. Aí eu passei perto, eu pode ser o varão. Eu vi um cajado, eu falei, por que nós vamos falar? Tome. Deus usa. É verdade. O problema é que a nossa geração quer ouvir aquilo que convém. Opa, essa revelação é de Deus. O que é? O coração até pulou dentro do peito. Agora quando é para, vai tocar assim, ordem. Não, você está claro. É verdade. Deus ainda faz. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos levar isso para a nossa vida. Aleluia. Vamos parar de andar em círculo, dar murro enquanto ele fala, e vamos obedecer a voz do nosso Deus. Amém? Agradeço pela oportunidade de estar falando.